Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. Assim que você encontrar, curva a sua cabeça, vamos orar? De olhos fechados agora, bastante atenção. Prepare o seu coração agora para uma palavra de Deus. Que esse momento você possa entregar o seu coração na presença de Deus. Espírito Santo, nós te adoramos. Apresentamos a nossa vida aqui nesse momento. O Senhor preparou esse dia, o Senhor preparou essa hora para a gente ouvir a Tua palavra. Nós já adoramos, cantamos, e hoje vamos celebrar a Tua ceia. O que eu te peço nesse momento, Espírito Santo, é que o Senhor conduza o nosso coração ao entendimento, que haja esclarecimento da palavra, que haja luz nas trevas da nossa mente, que haja a palavra rema, revelação que vem do céu, que as minhas palavras sejam convertidas em revelação nos corações essa noite, Deus, e que cada mensagem, cada palavra, Deus, dirigida ao Teu povo, possa ser armazenada num coração representado por uma terra boa, e essa semente possa dar fruto no coração de cada um aqui essa noite. Se você puder, com a sua mão direita, coloca ela no seu coração e fala: Senhor, faz do meu coração uma terra boa, para que quando o Senhor regar, essa semente possa frutificar, ela possa crescer e dar frutos. Fala: Senhor, meu coração está pronto, preparado para a Tua palavra. Amém? Vamos ler agora a palavra de Deus. João capítulo 10, verso 1. Jesus disse assim: em verdade lhes digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai diante delas. Irmãos, lê de novo primeiro esse versículo 4 aí, a primeira parte comigo, ó. Depois de conduzir para onde? Não é para dentro, não? Está escrito o quê? Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estavas falando. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Agora veja bem: entrará e, vou ler de novo, eu sou a porta, quem entra por mim será, entrou por Jesus é salvo, e ele entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.
Mas eu vim, Jesus disse, eu vim para que tenham vida eterna. Está escrito assim? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, plenamente. Esse texto é bem conhecido e bem mal interpretado. Muitas vezes. Irmãos, Jesus, ele começa a abrir esse entendimento e os discípulos ainda não estavam muito preparados para entender toda a profundidade que tem nesse capítulo 10 aí. Jesus, ele está aqui diante dos fariseus e ele também está diante dos discípulos e de um pequeno pedaço de uma multidão ali. E Jesus dirige algumas palavras aqui aos discípulos e dirige algumas palavras aos fariseus. Então, a primeira coisa que Jesus ele estava confrontando ali, né, os religiosos, e ao mesmo tempo ele estava querendo passar um grande ensinamento para aquelas ovelhas que estavam seguindo ele ali. Eram ovelhas que algumas delas estavam seguindo Jesus mais de perto, que eram os seus discípulos ali mais próximos, e alguns outros irmãos que de fato estavam procurando entregar a sua vida de fato ali para Jesus e acompanhar e compreender o que Jesus estava fazendo. Mas muitas pessoas que estavam caminhando com Jesus, elas estavam meio que só assistindo de longe, né? Jesus ele ia caminhando, fazendo milagres, as pessoas ficavam sabendo e acompanhando Jesus, meio que observando, meio que de curioso, meio às vezes com algum tipo de interesse naquela caminhada. E aí Jesus ia pregando a palavra, os fariseus estavam ali sempre para confrontar, porque via Jesus como uma ameaça. Mas chegou um certo momento que Jesus abre aqui, e ele usa essa palavra eu sou diversas vezes aqui no capítulo 10, os irmãos aqui percebeu. Ele diz eu sou a porta, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida, eu sou várias coisas que Jesus vem dizendo eu sou. E aqui chega no momento que ele fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu acredito, irmãos, que quase todo mundo aqui, se não todos, tem um pouquinho de ansiedade hoje em dia, tem ou não? Ansiedadezinha aí, tem? Quem tem ansiedade aqui, irmão? Admite que tem ansiedade, levanta a mão. Ansiedade. Essa preocupação constante com o que tem por vir aí, o que eu preciso adquirir, conquistar. E eu estava meditando nesse texto, irmão, e eu fiquei literalmente, Washington, imaginando Jesus caminhando durante esses 3 anos de ministério. E Jesus não andou muito mais, irmãos, em toda a sua vida, em uma distância de mais de 200 quilômetros. O espaço que Jesus caminhou fazendo o seu ministério, as distâncias maiores que Jesus andou na vida tinha mais ou menos 200 quilômetros. Muitos aqui já viajaram para mais longe, é ou não é? Quem já foi na praia, dá um glória a Deus. Tinha gente que só conhecia antigamente só na televisão, numa foto de um parente que tinha ido e ficava naquela expectativa de que é longe, né? Era mais difícil. Eu sei que muitos de vocês aqui já andaram 1.000, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, a gente conhece muito lugar, legal. Mas boa parte do que você conhece de mundo hoje é por conta disso aqui. Ó. Quem já foi em Dubai aqui? Mas conhece, né? O pessoal posta, né? Rússia, Estados Unidos, tem gente que nunca pisou lá, mas conhece tudo. Por quê? Porque os nossos olhos hoje, eles passeiam pelos confins da terra, que é algo que Salomão tinha explicado em Provérbios. Ele fala para nós, naquele contexto, uma palavra de muita sabedoria. Ele fala, tira os teus olhos dos confins da terra. E quando ele fala isso, irmão, é justamente porque o nosso universo, o mundo que a gente precisa viver de fato, ele é pequenininho. Você sabe qual que é o universo que você... a trajetória do seu universo essa semana foram as pessoas que você teve contato lá no seu serviço, na sua casa. Nessa semana, pensa aí, nesses últimos 7 dias aí, quem foram as pessoas que você teve um contato com essa pessoa aí? Foi sua família, alguns amigos, algumas pessoas na rua? Foi ou não foi? Esse aí foi o seu universo essa semana.
Boa parte das coisas que você ficou pensando, sonhando e ansioso, você viu pela tela desse celular aqui, sabe? A viagem que o fulano fez, sabe? Alguma coisa que você está almejando, um carro, um negócio que você quer comprar, sabe? Talvez ali sonhando o tempo inteiro com aumentar as suas finanças e assistindo um curso, uma coisa toda. Irmão, a nossa mente, ela está passeando por muitos universos. E muitas vezes a vida que você está olhando e almejando e tentando viver ela, porque Jesus, ele está falando nesse texto que ele veio para que nós tenhamos uma vida plena, irmão, uma vida abundante, uma vida feliz no Espírito Santo. Essa vida que ele está chamando de plena é a vida que Deus preparou para você antes de você nascer, antes da fundação do mundo. E o confronto, ele vem exatamente, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O que é esse ladrão aqui, irmão? Que no contexto ele falava que era o diabo? Não é o diabo. Ele falava ali para os falsos pastores que eles eram os ladrões ali. Por quê? Porque vinha trazendo um ensinamento para o povo que estava roubando mesmo, roubando a capacidade das pessoas a viver aquilo que realmente Deus gostaria que eles vivessem. Jesus confronta os fariseus, Maurício, no que Jesus está confrontando o tempo todo os religiosos? Porque eles vieram e trouxeram uma religião que ensina, aparentemente, o que Deus gosta que o povo faz, e aquilo que Deus não gosta que o povo não faz. E aí a gente se engessa, sabe, num livro, numa pedra, numa escrita, e acha que é simplesmente uma parte da nossa vida, a nossa religião. É uma parte da nossa vida ser evangélico, é uma parte da minha vida, né, eu fazer parte do ministério aqui da Presbiteriana Renovada e seguir ali alguns fundamentos da palavra de Deus. Irmão, Jesus confronta que Deus, ele não instituiu, ele não estabeleceu uma religião, ele não é o Deus dos evangélicos. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele não é o Jesus dos católicos, do evangelho, de quem quer que seja. Ele é o Deus de todo esse universo e de tudo que existe, irmão. E esse Deus que tudo criou, ele premeditou, ele predestinou, ele te deu uma vida e um destino para ser cumprido aqui na terra. E Jesus, ele vem dizendo: eu sou este caminho que você procura caminhar, eu sou a verdade, a base que você precisa para viver a sua vida plenamente, e eu sou essa vida plena que você precisa. E quando ele fala isso, irmão, ele não está falando sobre congregar aos domingos, ser batizado e participar da ceia para que você tenha uma vida plena. Você vai viver uma vida plena se você estiver no presente, naquele instante como agora, vivendo plenamente esse momento, extraindo de você tudo que você tem da sua essência, do seu melhor, e oferecendo toda a sua história, toda a sua vida, cada minuto, cada sentimento, cada emoção, cada glorificar a Deus, irmão. Você foi chamado para viver uma vida abundante, para viver uma vida plena, mas você precisa entender que a sua base, a sua fé, olha aqui, se eu tivesse aqui em cima, irmão, e aqui fosse um abismo, né, eu estivesse pulando aqui de uma ponte, será que eu ia pular com toda essa confiança que eu pulei aqui nesse chão aqui? Se eu tivesse o joelho ruim, eu ia pular com toda a confiança que eu pulei aqui agora na frente de vocês? É claro que não, irmão. Jesus, ele está trazendo um fundamento para nós de fé, uma fé, irmão, que está alicerçada nele. Se todas as palavras dessa Bíblia aqui, irmão, são promessas de Deus para a minha vida, que me ensina a viver uma vida plena, e tem lugares aqui que Deus está falando assim: pode pular que eu sou a base, pode pular que eu sou um terreno firme, pode confiar em mim porque eu sou o teu Deus. Ele está dizendo, Jesus está dizendo para os discípulos que toda a confiança que a gente colocar em qualquer outro lugar, irmão, vai naufragar. Mas toda a fé nossa depositada naquilo que é a verdade, que é Jesus, nós estamos completamente alicerçados e plenos, irmãos, plenos. A igreja nos dias de hoje já está perdendo a confiança, irmão, ela está perdendo a fé. E a fé, irmão, muitas vezes ela vai sendo
aos pouquinhos, esfriada, e ela vai acabando dentro de nós, justamente porque os nossos olhos estão lá nos confins da terra. Meu irmão, seu universo hoje, praticamente foi o que você viveu essa semana. Esse é o seu universo. Aí eu te pergunto, você está tão iludido, olhando para os confins da terra, tão ansioso com o que há de vir, sabe, você está olhando lá a tempestade que está tendo num lugar, o acidente que teve no outro, sabe, a catástrofe, a guerra em tudo quanto é lugar. Eu te pergunto, você está lá? Essa informação é relevante? Relevante. Mas eu te pergunto, onde é que está hoje o seu universo, irmão? E aí dentro desse universo que você viveu aí essa semana, você fez, viveu, entregou tudo que você podia ali, naquele momento que você estava ali, às vezes conversando, tomando um café ali sentado, olhando para o seu avô, para a sua avó, talvez conversando com o teu filho. Naquele momento você estava lá ou você estava aqui? O momento que você está trabalhando lá, você está entregando o seu melhor, sabe, pastor, mas eu ganho muito pouco. Meu irmão, você tem um salário que merece, irmão, de acordo com aquilo que você tem entregado na sua vida, de acordo com a dedicação, de acordo com o esforço, de acordo com a repetição na sua vida. Tudo na sua vida hoje, irmão, esse universo que você criou, que é real, é aquilo que você está vivendo. Existe um universo imaginário, que é aquele que você está almejando, que você está olhando lá longe, lá na vida do Lucas. Eu estou olhando a vida do Lucas, nossa, a vida do Lucas parece que é tão boa, queria tanto viver a vida do Lucas, queria ter o que o Lucas tem, queria ter feito o que o Lucas fez, mas o que é que você vive, irmão? Você vive aqui, ó, lá no seu universo, olhando para as estrelas, olhando para o outro universo, olhando para outro lugar, outra coisa que Deus não tem para você. Fala para alguém que está perto de você, fala assim, ó, Deus tem o seu universo, para você cuidar. O que gira em torno de você aqui, irmão, é responsabilidade sua. E eu garanto a você que qualquer pessoa que está olhando para os confins da terra, pode observar que o mundo dele, o universo dele está uma bagunça. Esses dias eu vi até uma pessoa falando isso aí, né? Eu acho que ela estava jogando justamente uma indireta nesse sentido, falou assim, preocupa tanto com a minha vida, mas quando vê assim, a pia está cheia de vazia para lavar, né? Isso é um exemplo simples, irmão, da nossa vida. Nós estamos de fato vivendo uma vida abundante em Cristo. O que é viver uma vida abundante em Cristo? É estar vivendo plenamente o dia que o Senhor fez. Seu dia hoje é de luta, vive intensamente o dia de luta, irmão. Porque esse foi o dia que o Senhor fez. Se você ler Eclesiastes 3, você vai entender que tem dia que é noite, tem dia que é difícil, tem momento para tudo na nossa vida. Todos os dias nós vamos passar algum tipo de circunstância, e todos esses dias foi Deus que fez, para aperfeiçoar o nosso caráter, para transformar a nossa vida. Então, meu irmão, não importa a circunstância que você está vivendo, você está vivendo uma consequência de um erro que você cometeu, vive intensamente, e aprenda com isso. Você tropeçou, caiu, machucou, ralou, vive intensamente aquela dor, aquele sofrimento, porque foi assim que Deus fez. Só que a gente aprendeu a querer anestesiar tudo. A gente aprendeu, irmão, que tudo para a nossa vida hoje tem um jeitinho da gente não enfrentar aquele confronto, não resolver aquilo. Irmão, Deus gerou você para resolver os problemas da sua vida. Deus não vai fazer a sua parte, meu irmão. Não adianta você pensar que você vai ter a vida do Lucas. Eu quero a vida do Lucas, mas talvez você nunca se dedicou, você nunca estudou, você nunca correu atrás. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. O que existe no seu universo são respostas que você deu a cada dia que Deus fez na sua vida. Foram as respostas. Você já parou para pensar que tudo que você repete se aperfeiçoa? Irmão, a repetição é uma coisa muito divina. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus repete a misericórdia. Por quê? Porque você repete o seu pecado, é ou não é? Deus repete misericórdia porque a misericórdia dele vai se renovando todas as manhãs, porque nós somos extremamente pecadores, nós precisamos da misericórdia de Deus. Deus é um Deus de repetição.
Deus é um Deus de repetição. Você vai ver homens que repetiram coisas e tiveram resultados na Bíblia. Elias, ele orou uma vez, não funcionou a oração, parece. E Deus ficou olhando para ele, ele foi lá, orou de novo, ele repetiu de novo, até Deus fazer um milagre. Você vai ver homens que repetiram 2 vezes uma certa coisa na Bíblia, homens que repetiram todos os dias. Daniel, ele subia todos os dias e orava 3 vezes ao dia, todo dia. Aparentemente parece que as coisas não estavam acontecendo como ele queria, e depois você vai ver o resultado lá na frente. O que eu estou dizendo aqui, irmão, é que nessa exposição de Jesus está dizendo que para ter uma vida plena, abundante, nós não podemos permitir que ladrões roubem a essência, a verdade a respeito de quem nós somos e do que nós devemos viver. Uma pessoa que ela repete todo dia um pecado, ela vai ficar especialista nele. Uma pessoa que acerta todo dia, ela vai ficando especialista naquele acerto. Isso funciona no esporte, é ou não é? Eu não lembro quem citou isso aí, mas eu lembro que um grande lutador, né, da arte marcial, ele falou que ele preferia treinar um chute 1000 vezes do que saber 1000 golpes diferentes. Por quê? Porque na repetição se aperfeiçoa. Aí agora observa uma pessoa que todo dia, irmão, ela repete aquilo, todo dia, qual que vai ser o resultado? Ela vai ficar muito boa nisso. Agora eu quero que você dá uma refletidinha aqui, o que você tem repetido todo dia, você faz todo dia? Pergunta a alguém aí, olha para alguém e fala assim, o que você faz todo dia, sem falta? Fala assim, você deve estar bom nisso. Se todo dia você procrastina, todo dia você está na preguiça, se todo dia você fala que não vai dar certo, se todo dia, irmão, tudo que você faz todo dia, você fica muito bom nisso. E você sabe o que é o problema da repetição? É que a repetição na nossa vida de qualquer coisa, ela vai se tornando a base das nossas crenças. Os fariseus estavam implantando no meio do povo de Deus uma falsa doutrina. Uma doutrina que roubava a plenitude de vida e engessava dentro de uma religião. Se você acostumar a vir sempre nos cultos de domingo, e você considerar que isso aqui é a sua religião, e nos demais dias da semana você fazer qualquer outra coisa que não tem a ver com Deus, eu quero dizer para você, você vai ficar um crente domingueiro especialista. Do melhor que tem, daquele que eu chego aqui, você chegou primeiro que eu, está no mesmo banco, no mesmo lugar, estou aqui pastor, uma bênção, você está, parabéns, você está especialista em culto de domingo, e no decorrer da sua vida, irmão, no decorrer do dia a dia, suas orações, irmão, você está repetindo todo dia, você vai ficar bom para orar. Você lê a palavra de Deus todo dia, você vai ficar bom para ler a palavra, você vai ficar bom para falar da Bíblia. Se todo dia você mexe nisso aqui, você vai ficar especialista nisso aqui, irmão, você vai saber de todas as notícias, sabe, e a sua ansiedade vai crescer a cada dia mais. Irmão, é onde você está dando atenção e está repetindo que você vai ficar bom. E o que é o problema de tudo isso, irmão? Porque tudo que a gente se repete, a gente se aperfeiçoa. Existe pecado, pecado. Pecou, é pecado, ou não é? Todo pecado é pecado e ofende a Deus, irmão. Mas tem um tipo de pecado, que é o pecado repetido, que a Bíblia chama de iniquidade. Quando usar a palavra iniquidade na Bíblia, é porque é o pecado aperfeiçoado daquele ser humano. Tem pessoas que são iníquas, ou seja, ela pecou tanto aquele pecado que ela virou especialista. É isso que a Bíblia fala a respeito de iniquidade. Então ela mentiu uma vez, ela pecou. Ela mentiu 2 vezes, ela transgrediu. Mas ela mentiu 3, ela mentiu 4, ela mentiu 5, ela vai ficando boa para mentir. E ela vai criando toda uma técnica, e ela não percebe, ela vai ficando mentirosa. E eu estou usando a mentira porque é um pecado, às vezes mais neutro para a gente dar esse exemplo, mas é todo pecado na área sexual. Você acha que você ficou invejoso do nada? De repente eu senti inveja.
O invejoso, ele é especialista, irmão. Por quê? Porque ele sentiu uma vez e ele não cuidou daquilo no coração dele. Então, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Que todo pecado que você repete, além de ele ser pecado, ele vai se tornar o que você é. Porque a iniquidade, irmão, ela é o pecado que Deus olha e ele vê o pecado da pessoa. Especialmente, por exemplo, todos aqui se lembram daquela passagem do rico e Lázaro. Você nunca ficou curioso por que o Lázaro tem nome e o rico? Cadê o nome do rico? Por quê? Porque lá no Velho Testamento claramente diz que até o que o ímpio fez de bom será esquecido no dia do Senhor. Ou seja, na eternidade ninguém vai lembrar. Deus não conhece a pessoa. Deus olhou e chamou ele de rico, porque ele foi parar naquele inferno lá no Hades por causa do pecado, daquele pecado. E ele era conhecido pelo pecado. Por quê? Porque ele repetiu tanto a avareza do coração. A avareza do coração é igual uma pessoa que é orgulhosa, irmão. O orgulho é uma das maiores evidências do pecado repetido. O orgulho é uma iniquidade. Ninguém peca, tropecei no orgulho. Você não tropeça no orgulho. Você vai se tornando uma pessoa cauterizada naquela situação. E por que isso, pastor? Porque eu disse não aos alertas de Deus. Você já reparou Faraó, como é que foi? Deus ia lá através de Moisés e confrontava ele. Ele disse não uma vez, não duas vezes, não três vezes, não. Chegou um momento que ele não tinha mais temor. Ele foi se aperfeiçoando, endurecendo o coração dele, irmão. O que eu quero mostrar para a igreja aqui essa noite é que muito do que você está vivendo na sua vida hoje, você está insatisfeito, é resultado daquilo que você repetiu. Eu repeti na preguiça, estou colhendo o vento, estou colhendo a colheita da preguiça. E aí não adianta, irmão, a gente ir para Deus e falar, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo, e aí fica olhando as notícias, fica revoltado, e aí põe culpa no governo, põe culpa naquilo. Meu irmão, o seu universo é você que cria, baseado na fé, porque tem uma promessa para nós. Eu vim para que tenham vida e tenham abundante, irmão. Você está vivendo abundância na sua vida, em todas as áreas da sua vida? Eu garanto a você pela palavra de Deus que onde você não está vivendo abundância é porque você semeou vento. E a Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade. Semeia vento, como é que é? Não estou semeando nada, irmão. Quem não tem semente na mão para semear, semeia vento. Ainda que você não esteja nem fazendo nada, porque vento você não precisa, você está semeando. Você está semeando vento, você não está semeando nada. O que você vai colher? Vai colher tempestade. Porque vai bater na sua porta mais cedo ou mais tarde, irmão. E isso é na área espiritual, é na área financeira, é na área emocional. Não zela do seu relacionamento não, para você ver. Não semeia, começa a semear, vai deixando. Não semeia na vida dos seus filhos atenção, não. Semeia não. Deixa isso por conta do celular, da televisão. Vai semeando. Tudo isso, irmão, vai se voltar contra você lá na frente. E a Bíblia diz que aquele que tem prudência. Tem um texto que fala assim, viste um homem diligente, este sentará entre os reis da terra. Alguém que é diligente, dedicado no trabalho, é todo dia. É todo dia. Irmão, para você viver abundância, essa abundância que Jesus está prometendo em João no capítulo 10, de se aperfeiçoar todo dia e chegar no grande propósito de Deus, nós precisamos repetir todo dia aquilo que ele fala no Salmo de número 1, que ele fala em Josué, no capítulo de número 1, que é meditar dia e noite. Coloca o Salmo 1 aí, irmãos. Eu quero que a igreja lê comigo esse Salmo aqui. Salmo 1, Salmo de número 1. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Olha uma vida abundante que Jesus está dizendo aqui, Feliz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. O conselho do ímpio é uma repetição que vai te aperfeiçoar para aquilo que te afasta de Deus. Ele fala que não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não vai gastar tempo com coisas que não agrada a Deus.
e nem se assenta na companhia dos zombadores. Ele não perde tempo, irmão. Feliz é aquele que não perde tempo nesses 3 caminhos: caminho do ímpio, do pecador e dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Irmão, para ter satisfação na lei de Deus, tem que treinar. Você tem que todo dia, irmão, se esforçar até que aquilo comece a fazer parte da sua rotina, da sua vida. Ninguém se torna, irmão, de repente alguma coisa. Você está falando, pastor, eu tenho dificuldade de orar. Tem quanto tempo que você tem dificuldade de orar? Tem 10 anos. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Tem quanto tempo, pastor, não entendo nada da Bíblia. Tem quantos anos que você lê a Bíblia? Não, tem 10 anos, 20 anos que eu tenho contato com ela, ainda continuo com dificuldade. Será qual que é o problema? Será que você tem dificuldade de entender as coisas, ou é por causa que não tem repetição, irmão? Não tem dedicação, não tem o todo dia, não tem a constância, e a gente vai ficando bom naquilo que a gente é constante. Nós estamos fazendo uma comparação aqui, irmão. A vida cristã é uma coisa de todo dia até o fim da nossa vida. Jesus é constante na sua vida. Ele falou: estarei convosco todos os dias. Quer que ele falta um dia? Quem quer que Jesus falte um dia na sua vida só? Eu não quero. Mas você quer vir só domingo na presença dele, né? Se considera na presença de Deus só domingo. Meu irmão, nós não estamos falando de igreja, não estamos falando de religião, estamos falando de vida. Viver em abundância, onde você estiver todos os dias da sua vida, cumprindo a vontade de Deus, lá no seu trabalho, na hora da dificuldade. É assim. Você que trabalha com pessoas, coisa mais fácil do mundo é mexer com gente, não é? Oh, meu Deus do céu. Você acha que a hora que chega aquele cliente lá, que vem, aquela hora lá Deus quer te usar, irmão. Ou usar para ouvir aquela pessoa e mostrar os frutos do Espírito, da paciência, da mansidão. O Washington não mexe com isso aí não, né, Washington? Mexe com gente não, né? Problema, é gente o tempo inteiro, confusão. Irmão, aí você acha que lá Deus não tem nada de espiritual, está tudo espiritual, irmão. Todo lugar onde você estiver presente, ali é o lugar que você deveria estar naquele momento. Não aqui. Não nos confins da terra. É difícil? É difícil. A gente está sendo treinado para ficar aqui o tempo inteiro, irmão. Não é fácil, é um desafio muito grande. Mas a Bíblia está tentando nos trazer de volta para nós mesmos. Trazer de volta para dentro da nossa própria casa. Trazer de volta para o nosso próprio universo. Aí você fica pensando que você vai ter resultado se você estiver por dentro. Se você estiver por dentro de quê, irmão? Jesus andou 200 quilômetros de distância. A maior distância que ele andou foi isso. O Evangelho chegou até você. Ele cumpriu o propósito dele. Ele não precisou de grande tecnologia. Jesus veio no tempo tremendo, irmão. Porque ele conseguiu fazer uma grande obra, extraordinária obra, e cumprir a vontade de Deus de maneira sobrenatural, sem tecnologia. Ele fez e aconteceu. E às vezes você fica aí vivendo a vida, pondo desculpa em tudo, pondo culpa em todo mundo, vivendo essa repetição dessa ladainha, vou chamar assim, essa ladainha de fracasso, de desânimo, de ansiedade, e aí tudo você está insatisfeito, e aí você repete isso, você vai ficar tão bom nisso que você vai fracassar. Para de repetir fracasso, irmão. Para de repetir, sabe, murmuração, para de repetir reclamação. Começa a entender que Jesus é a base da sua fé. Eu pulo daqui. Por quê? Porque eu creio que é uma base aqui, que eu vou cair e vou pisar aqui nesse chão, aqui agora. Jesus está dizendo, pode pular em mim aqui, ó, eu sou a sua base. Pode confiar, porque eu vim para que tenha vida e tenha plenamente. Confia nessa palavra, mas aí você tem que se posicionar. Porque para você viver a vida abundante que Deus tem para você, você não tem que estar no passado, você não tem que estar lá no futuro, você tem que estar no agora. Pastor, eu errei demais. Está na onde o erro? Está no passado? Então conserta agora. Para de repetir o que estava errado. E o futuro, pastor? O futuro é de Deus, irmão. Se o Senhor quiser, farei isso ou aquilo. Então onde é que você deveria estar agora? Aqui. Aqui. Esse é o momento.
É aqui, o momento mais importante da sua vida está nesse minuto aqui, ó, 20 e 27 e 37 segundos. Por quê? Porque você não tem passado, não tem, é uma memória. Você já reparou que o seu passado é uma coisa que ficou lá atrás, é uma memória, não existe. Lá na frente não existe, é agora. Deus está nos chamando e nos convidando a viver o presente. E a vida abundante está aqui, nesse minuto, onde você consegue respirar, o seu coração está funcionando, está tudo dando certinho. E amanhã, não sei. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Mas nesse momento, viva abundantemente, irmão. Pastor, o que eu tenho que fazer para pôr em prática? Começa a ter isso em mente. Sai daqui com isso em mente hoje. Que tudo que você fizer é uma semeadura. Cada palavra que você falar com fé, irmão. Se você falar com convicção, vai dar errado? Pode acreditar, irmão. A fé ela tem um poder extraordinário. Vai dar errado. Por quê? Porque no seu universo, você determina as coisas que vão acontecer. Pela fé. Se você acredita que vai fracassar, você vai fracassar. Pastor, não é assim, Pedro desceu do barco acreditando que ia dar certo, uma coisa maluca, ele andou sobre as águas. Só que aí quando ele pensou, depois de ter andado sobre as águas, falou, que doideira é essa que eu estou fazendo aqui? Eu vou morrer, isso não é real, isso não existe, eu não posso fazer isso aqui, né? Eu andei, mas não é real, isso aqui não é para mim. Ele afundou. Por quê? Porque aquilo que a gente faz baseado em uma fé, a gente tem uma crença que não duvida daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente vai exercer naquele momento, Deus opera. Você duvidou, fracassou. A chamada de Deus essa noite, irmão, é sobre o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para esse motivo. Eu vim, ele veio. E o propósito de Deus é que você que o conhecesse e confessasse a Ele, tivesse uma vida plena, longe do ladrão, longe daquilo que vem roubando você, roubando a sua história, roubando a sua vida. Talvez, irmão, você está infeliz hoje, e eu consigo garantir a você que boa parte dessa sua infelicidade e frustração está baseado no tempo que você gasta no seu celular. Você está insatisfeito. Muitas vezes é porque você não está presente na vida aqui agora. Você não está presente. Você está longe, vivendo um outro mundo, do outro universo, de outra pessoa, mas você não está aqui. Aí você chega no fim da semana desgastado, arrastando aquela coisa difícil, mas o que você fez de tão grande assim, de tão pesado assim? Que fardo é esse? É o fardo do universo inteiro dos outros, menos do seu. Você terminou a semana, está lá a toalha molhada no canto do quarto. Por quê? Porque está cuidando de tanta coisa. Está lá aquela sujeira no carro lá que você pensou que ia lavar lá no seu carro, mas estava preocupado com o carro do outro, do vizinho. Entendeu o que eu estou dizendo, irmão? A gente está preocupado. Você passa um cara na rua, você vê lá o farol dele queimado. O farol está queimado. A gente está preocupado tanto cuidar da vida dos outros, irmão, a gente não percebe. E Jesus tem até um textinho para isso. Ele falou, cuidado, você não ficar preocupado demais com o cisco no olho do seu irmão e você ter uma trave no seu olho. Dá uma olhadinha para alguém que está perto de você e fala assim, como é que está a sua vida aí? Está cuidando direitinho dela? Você está bem presente aí no seu universo, na sua vida, na sua história, na sua família, na vida do seu filho, na vida da sua esposa. Você está bem presente lá no seu serviço, lá na sua função que você foi contratado para fazer? Ou você está lá dentro trabalhando, pensando já tem que sair desse trem aqui? Irmão, o que Deus tem para você está onde você está. Acredite nisso. Está aí. Se não for aí, Deus vai te tirar daí, vai te levar para outro lugar, mas seja excelente em tudo, seja perfeito em tudo, procure se dedicar da sua melhor maneira, naquele instante que Deus te deu. Por exemplo, agora nós vamos curvar nossa cabeça e vamos orar, e aí nesse momento, às vezes você vai ficar pensando, nossa, eu vou para a pizzaria, o que vai vir depois? Que vai? Não, irmão, agora nós vamos curvar a nossa cabeça, você vai entregar a sua melhor oração.
Você vai viver uma oração intensa aí na presença de Deus, e a gente vai estar no presente aqui, depois nós vamos cear, e vai ser vitória, e você vai aprender a levar isso para casa hoje, levar para o seu coração isso, e ficar cravado aí 2 coisas que eu quero que vocês levem. A primeira, você precisa estar presente na sua vida, no lugar que você está ali, naquele momento. E segundo, tudo que você repete, define o seu destino. Tudo que você repete, trará um resultado futuro para você. Então não tem surpresa. Pastor, o que o futuro não me reserva? Não tem surpresa. O futuro trará a você aquilo que você semeou. Porque hoje você está vivendo aquilo que você semeou lá atrás. Pastor, está ruim, está terrível, a minha semente que eu plantei foi ruim. Então para de plantar isso, começa a plantar coisa boa. Daqui a pouco cabe essa colheita ruim, vem uma boa para a sua vida. Curva sua cabeça nesse momento. Se você sair nessa noite aqui com isso no seu coração, sua vida já mudou, irmão. Sua história vai mudar. Se está um caos no seu universo, começa a colocar as coisas no lugar. Começa a resolver aos poucos. Feche os teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Concentra aqui ainda na minha palavra, de olhos fechados. Sua vida está um caos, pastor, está um caos. Começa a colocar em ordem o caos. A palavra de Deus diz que o mundo era um caos total. A primeira coisa que Deus fez foi disse: haja luz. Para ele começar a botar em ordem, para ele começar a colocar as coisas nos devidos lugares. Ele disse: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Aí Deus viu que a luz era boa. Jesus é a luz, irmão. Traz Jesus para dentro do seu caos. O caos na família, Jesus. O caos é no trabalho, Jesus. Deixa ele clarear para você ver direito. Cuida da sua vida. Se concentra em você agora, se concentra nesse caos aí, começa a resolver aos poucos. Pastor, estou endividado, irmão, começa a trazer luz para isso aí. O que a Bíblia fala sobre dívida? O que a Bíblia me orienta? O que Deus vai me orientar aqui para me resolver essa área da minha vida? Começa a trazer luz para aí. Pastor, estou desanimado, estou triste, irmão, traz luz para você ver. É porque você não está vendo direito, aí você não consegue ser grato. Quando Jesus ele entra na nossa vida, na nossa casa, a gente começa a enxergar: nossa, eu estou saudável, eu tenho uma família, eu tenho um teto, eu tenho um trabalho. Quando é o ladrão que está governando, a mentira, ele fica falando para você: olha, você podia ganhar melhor, você podia estar num lugar melhor. E eu quero dizer para você, irmão, você só não está num lugar melhor porque você não semeou o suficiente. Você é resultado do que você semeou. Você semeou preguiça, negligência, sono. Você vai colher o resultado disso. Mas se você tem semeado coisas boas, irmão, não precisa preocupar, porque Deus está dando crescimento. Se você tem se dedicado a alguma coisa na sua vida, Deus está dando crescimento. Deus é justo. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. O que Deus está dizendo é que você é extremamente digno daquilo que Ele tem te entregado, da sua dedicação. Deus não erra, irmão. Mas se você quiser se dedicar um pouquinho mais, Deus vai te honrar. Se você orar um pouquinho mais, Deus vai te honrar. Se você ler a Bíblia um pouquinho mais, e aí você vai ficando bom nisso. Você vai ficar se aperfeiçoando nisso aí. Alguns dizem que com 21 dias e uma rotina forçada, depois se torna um hábito. Fica mais fácil. Talvez saia daqui com um propósito essa noite, de ficar 21 dias, quem sabe, sem reclamar, sem murmurar, 21 dias sem falar da vida do outro. Isso é uma boa campanha para você. 21 dias sem se preocupar
com coisas que estão fora do seu universo, da distância que estão os teus pés e os teus olhos. Pai, nesse momento eu oro pela tua igreja. Eu sei que essa palavra ela esquadrinha os nossos corações. Eu sei, Deus, que o Senhor falou muito comigo. O Senhor tem me ensinado tanto. E às vezes a gente tem dificuldade de aprender, mas o Senhor tem tido paciência. E essa noite o Senhor reforça isso. A vida é agora. A vida está aqui. E nós somos resultado das nossas escolhas. Essa noite que o Senhor possa encorajar a tua igreja a entender que nós devemos repetir aquilo que nós queremos viver futuramente. Se nós queremos viver a eternidade, nós precisamos repetir coisas da eternidade. Aquilo que gera vida, aquilo que gera paz, e abandonar aquilo que não gera. Que essa noite o teu Espírito Santo, através dessa palavra, nos leve à cruz, nos leve ao sangue, nos leve ao sacrifício, porque o Senhor não morreu à toa. O Senhor morreu para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Obrigado, Jesus, pela tua imensa graça sobre o teu povo. O Senhor tem cuidado como um bom pastor dessa igreja, e o Senhor tem nos orientado a forma que nós devemos viver. O Senhor nos deu a tua palavra, e nós confiamos nela. Ela é a nossa base, e nela eu pulo, nela eu confio. Nela nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos no poder que há no Teu nome, e é sobre esse nome que eu uso a autoridade agora, para destruir toda e qualquer palavra contrária, pensamento de acusação, tudo aquilo que te atrapalha de romper agora. Eu ordeno em nome de Jesus que deixe a sua vida, mas que a graça do Senhor e a paz reflita no seu coração, e você possa receber toda essa energia de fé, esse poder que vem do alto, que te encoraja a sair, se levantar e não aceitar mais a depressão na sua vida, de tirar os teus olhos do confim da terra e falar: Senhor, dá-me força, porque eu quero resolver o caos aqui em casa. Senhor, me dá sabedoria, porque eu vou resolver todo e qualquer problema que vier diante de mim, porque o Senhor me trouxe esse dia, e esse dia eu vencerei, e vai ser uma bênção. Sabe, você pode enxergar isso pelos olhos da fé, você vivendo abundantemente, a vida que Deus sonhou para você, a vida que Deus preparou para você. Viva, meu irmão, seja feliz, cumpra o seu ministério, sabe, seja uma pessoa abençoada, seja uma bênção, seja uma pessoa que alegra o ambiente, seja alguém que tem uma palavra, seja alguém que encoraja, seja alguém que faz um papel de honestidade na sociedade, seja um exemplo para os teus filhos. Sabe, tem tempo para você mudar a tua história. Talvez você está todo errado, está vivendo uma vida longe de Deus, mas Deus tem uma palavra para você. Erga a sua cabeça diante da graça e a misericórdia de Deus, e tenha mais essa oportunidade de fazer uma vida extraordinária para a glória de Jesus Cristo. Se você quer isso para a sua vida, sabe, com muita fé, diga: eu quero, e aplauda o Senhor Jesus.